Fala galera, Gustavo Félix na área e na aula de hoje nós vamos resolver as 10 questões da lista 1 de matemática básica. Então vem comigo para a tela do tablet e bora começar a nossa resolução. Questão 1. A fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4/5 de quilograma de amendoim e 1/5 de quilograma de açúcar. O quilograma de amendoim custa R$10 e o do açúcar R$2. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar R$2,20. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. Nas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma de amendoim deverá ser igual a... Então, bora começar a raciocinar aqui, equacionar tudo que ele deu para a gente e ver o que a gente vai montar. Basicamente, existia então um custo pela receita que a gente encontra ao calcular 4/5 vezes o preço do quilograma de amendoim mais 1/5 vezes o preço do quilograma do açúcar. Beleza? Essa era a situação. Só que o preço do açúcar sofreu um aumento. E se a gente considerar só isso, é natural que o custo também sofra um aumento, né? Devido a essa relação diretamente proporcional. Só que, a fim de manter o custo igual, né? Ou seja, sem alterações, ela quer um desconto no preço do amendoim, botando aqui uma seta para baixo, uma redução nesse valor, de forma que essa seta para cima seja compensada por essa seta para baixo e o custo se mantenha. Se a gente for equacionar aqui, então, chamar isso aqui de custo antigo e chamar aqui de custo novo com as alterações de valores, a gente vai ter 4/5, porque a proporção da receita não muda, vezes o preço do amendoim com desconto, mais 1/5 do preço do açúcar com o aumento. Beleza? Então esse é o custo antigo, esse é o custo novo. Só que aqui eu escrevi PAM, PAC, PAM seta para baixo e PAC seta para cima. Mas a gente conhece esses valores. Então vamos substituir para ver o que de fato está acontecendo. Então olha só. O preço do quilograma do açúcar era de R$2. O preço do quilograma do amendoim era de R$10. O preço do açúcar, né, do quilograma do açúcar aumentado é de R$2,20. E o preço do amendoim com desconto, eu não sei quanto vale, é o nosso X, e é justamente o que a gente vai descobrir. Então a gente está aqui diante de duas equações. E eu quero que o custo antigo seja igual ao novo custo, né? Basicamente eu quero que o custo não tenha alterações. Quero que CA seja igual a CN. Portanto, o que a gente quer é igualar essas duas expressões. Então, eu vou pegar isso daqui e deixar na minha esquerda, e vou pegar essa outra expressão e deixar aqui na minha direita. Vou colocar um sinal de igual entre elas e resolver essas contas. Vamos lá. Começando aqui, 10 dividido por 5, né? A gente pode simplificar. 10 dividido por 5 é igual a 2, então a gente fica com 4 vezes 2, que vai dar exatamente 8. Aqui é 2 vezes 1, então eu coloco aqui os 2/5. Aqui a gente tem 4 vezes x, que dá 4x. E 2,2 vezes 1, que dá 2,2. Beleza? Próximo passo, olha só, do nosso lado direito, eu tenho duas coisas que estão divididas por 5. Como está dividido pelo mesmo número, eu posso enxergar tudo isso como sendo uma única fração sobre 5. Beleza? Aqui é muito natural a gente pegar esse 5 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, mas atenção, quando ele passa multiplicando, ele vai multiplicar o quê? Todos os elementos do meu outro lado. Então eu coloco aqui um parênteses. E já que existe um sinal de adição, a gente vai ter que aplicar aqui a propriedade distributiva. 5 vezes 8 a gente vai obter 40, e 5 vezes 2/5 a gente pode enxergar de duas formas. A primeira forma é a mais comum. 5 vezes 2 você sabe que é 10, e 10 dividido por 5 você chega em 2. Só que essa mesma conta você poderia enxergar da seguinte maneira, olha só. 5 vezes 2/5. Corto 5 com 5 e sobra só o 2. Beleza? Então,
aqui vai ficar 2 para a gente. Então fica 40 mais 2, que é exatamente igual a 42. E para terminar de resolver essa equação, o que a gente faz? Vamos pegar esse mais 2,2, passar para o outro lado subtraindo e fazer 42 menos 2,2. 42 menos 2, 40. 40 menos 0,2, 39,8. Beleza? Então, 39,8. Para finalizar, isolando o x, a gente passa o 4 que estava multiplicando para o outro lado, dividindo e resolve 39,8 dividido por 4. Aqui a gente pode armar com nossa continha e você já sabe resolver dessa forma. Então, pode fazer assim que se quiser, mas eu vou te mostrar um outro jeito de dividir 39,8 por 4 de uma forma mais dinâmica, de uma forma que quando você pega velocidade de raciocínio é mais rápido de fazer. Então, primeiro eu vou decompor em 39 mais 0,8. Eu sei que dividir por 4 é o mesmo que dividir por 2 duas vezes seguidas. Então, vamos calcular 0,8 dividido por 4. É duas divisões por 2. Então, 0,8 dividido por 2, 0,4. 0,4 dividido por 2, 0,2. Então, essa parte aqui a gente já dividiu por 4. Agora, o 39. Vamos enxergar ele como 38 mais 1. Porque número par é mais fácil da gente imaginar quanto vai dar a divisão por 2. Então, 38 dividido por 2, 30 dividido por 2 dá 15, 8 dividido por 2 dá 4, 15 mais 4 dá 19. Então, aqui, dividiu por 2 a primeira vez deu 19, 1 dividido por 2 dá meio. Então, essa foi a primeira divisão por 2. Vamos dividir por 2 de novo, então. Agora, o 19 e o 0,5. Só que o 19, mesmo raciocínio, é mais fácil imaginar quando é 18, que é o número par. Aí você bota aqui mais 1, porque era 19. 18 dividido por 2 dá 9. 1 dividido por 2 dá meio. E meio dividido por 2 dá 0,25. Juntando tudo isso aqui, a gente tem 9,75. Então, aqui, dividido por 4, deu 9,75. Somando as duas partes, 9,75 mais 0,2, a gente vai chegar em 9,95, gabarito letra E. Beleza? Então, bora para a próxima questão. E claro, você poderia ter resolvido dessa forma tradicional e vai chegar na mesma resposta. Faça como preferir. Aqui a minha intenção foi só te mostrar um jeito diferente, um jeito um pouco mais dinâmico e que quando o seu raciocínio está afiado, é um jeito mais rápido de resolver. Então vamos lá, questão 2. Foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade dos funcionários de uma empresa. Verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalham têm o ensino médio completo e 2/3 das mulheres que trabalham na empresa têm o ensino médio completo. Constatou-se também que, entre todos que têm o ensino médio completo, metade são homens. Dito isso, a questão vai pedir a fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários. Beleza, então ele pediu aqui, fração de homem sobre total. Primeiro, o que é o total de funcionários da empresa? Bom, lá trabalham homens e mulheres, então o total é o número de homens mais o número de mulheres. Beleza? Agora vamos trabalhar com as relações que ele deu para a gente, lá na primeira parte do enunciado. Que 1/4 dos homens tem ensino médio completo e que 2/3 das mulheres têm ensino médio completo. A princípio, eu não consigo relacionar essas duas informações. Porém, ele veio aqui em cima com a informação chave e disse que de todos que têm o ensino médio completo, ou seja, de todo esse conjunto aqui, que são os que têm ensino médio completo, se eu divido na metade, metade deles são homens. E daí, olha só, aqui é um caso binário, só tem duas possibilidades, ou é homem ou é mulher. E quando eu pego uma coisa e divido ela na metade, as duas metades são iguais. Ou seja, esse número de homens aqui é exatamente igual a esse número de mulheres. Portanto, eu posso igualar isso e dizer que 1/4 dos homens é numericamente igual a 2/3 das mulheres. Beleza? Então, a partir dessa relação, olha o que a gente vai fazer. Eu vou isolar o H nessa equação,
para poder substituir aqui em cima, para poder substituir aqui e depois jogar o t aqui. Se ficou confuso, vem comigo e se liga no que eu vou fazer. Esse 4 que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então, eu sei que H é exatamente igual a 4 vezes 2, que dá 8, sobre 3 das mulheres. Então, H igual a 8 terços de mulheres. Esse H aqui da resposta final eu já posso substituir por 8 sobre 3, que multiplica M. Agora, nessa outra relação aqui, o H eu vou substituir também por 8 terços de mulheres. Beleza? Então, olha só. Antes da gente substituir esse T por isso, vamos fazer essa conta. 8 vezes M sobre 3 mais M. Esse M aqui está sobre 1. São frações de denominadores diferentes que a gente quer somar. A gente pode aqui fazer aquele processo de tirar o MMC de 3 e 1 e etc. Só que existe um jeito rápido de você raciocinar essa conta. Multiplica essa daqui por 3 em cima e embaixo. Por que pelo 3? Porque é o denominador da fração que a gente quer juntar. Então, aqui vai ficar 3 e aqui em cima 3m. Agora, com a parte de baixo igual, a gente pode somar a parte de cima. 8m com 3m vai dar 11m. Então, isso tudo vai dar 11m sobre 3, que agora sim a gente substitui aqui pelo t de total. 11m sobre 3. Dito isso, temos aqui uma relação, que é a que o exercício pediu, e tudo apenas com uma incógnita. Vamos terminar de resolver isso e como a gente faz. É uma divisão de frações. Eu vou repetir a primeira, 8m sobre 3, e multiplicar pelo inverso da segunda, 3 sobre 11m. Aqui a gente pode cortar o 3 de cima com 3 de baixo e o m de cima com m de baixo. Vai sobrar para a gente apenas 8 sobre 11, que é o nosso gabarito final, a alternativa letra E. Beleza? Bora para a próxima questão. Questão 3. Um motorista fez uma viagem de 100 km partindo da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 km, a velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 90 km por hora. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade média foi de 80 km por hora. Suponha que a viagem foi realizada em 1h30. Então, a velocidade média do motorista em km por hora no último trecho da viagem foi de... Para entender essa questão, vamos montar aqui o percurso dele, de A até B, beleza? A questão dividiu em trechos. O primeiro trecho, ela disse que tinha distância de 30 km e que foi percorrida a velocidade de 90 km por hora. Então, olha só, em uma aula de razão e proporção, eu teria explicado em detalhes para você o seguinte: velocidade é distância sobre tempo. Se eu quero percorrer uma distância de 30 km a 30 km por hora, eu vou demorar 1 hora. Agora, como existe uma relação de proporção, se a minha velocidade triplica, o meu tempo cai pela terça parte. Então, reduz dividido por 3. Se o meu percurso, então, era de 30 km e a minha velocidade foi 3 vezes mais, 90 km por hora, o tempo vai ser 3 vezes menos em relação a 1 hora. Então, vai ser 1/3 de hora para percorrer esse primeiro trecho. A hora tem 60 minutos. Se eu divido isso por 3, eu encontro 3 partes de 20 minutos. Então, esse primeiro trecho demorou 20 minutos, que é o mesmo que 1/3 da hora. Beleza? Para você treinar o seu raciocínio, então. O segundo trecho é de 40 km. E a velocidade que ele imprimiu foi de 80 km por hora, o dobro da distância. Então, o que acontece com o tempo? Reduz pela metade. Então, ao invés de 1 hora, aqui vai demorar apenas 30 minutos. Ele não diz para a gente qual é a distância do último trecho e nem o tempo que ele demorou. E a gente precisa justamente dessas duas informações para calcular a velocidade. Contudo, ele deu para a gente a quantidade de quilômetros total da viagem, que é igual a 100. Então, se aqui ele já percorreu 70 km, para completar os 100, o último trecho tem que corresponder a 30 km de distância.
Além disso, o tempo, ele deu o tempo total, que é de 1h30. Então, imagina que essa meia hora aqui morre com essa meia hora e que dessa 1 hora aqui eu subtraio esses 20 minutos. Eu vou ter, então, 40 minutos para percorrer o último trecho. Então, se eu tenho agora distância e tempo, eu consigo calcular a velocidade que ele pediu do último trecho em km por hora. A princípio, é só a gente dividir 30 km por 40 minutos. Só que essa resposta não está certa, porque aqui eu tenho a velocidade na unidade de quilômetro por minuto, e ele pediu quilômetro por hora. Então, tudo que a gente tem que fazer é passar 40 minutos para a hora. Pensa comigo, a gente já dividiu hoje 1 hora, que é o mesmo que 60 minutos, por 3, né? E a gente achou que isso é igual a 20. Ou seja, a gente concluiu no início da questão que 1/3 da hora é igual a 20 minutos. E eu quero saber aqui 40 minutos. Então, aqui eu multipliquei por 2, então deveria multiplicar por 2 aqui também. Ou seja, 40 minutos é exatamente igual a 2/3 da hora. Então, a gente pode apagar essa unidade de tempo e substituir por 2/3 de hora. Agora sim, ficou em quilômetro por hora e basta a gente terminar de resolver essa operação, que é 30 multiplicado pelo inverso dessa fração, que é 3/2. Isso vai dar exatamente igual a 30 dividido por 2 dá 15, e 15 vezes 3, 45 km por hora, gabarito letra A. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão 4. Um fazendeiro precisava de 1 litro de certo produto fabricado por 3 indústrias distintas. Está aqui as 3 indústrias. Vamos continuar na pergunta. O fazendeiro conseguiu adquirir a quantidade necessária do produto de que precisava de uma única indústria, gastando o menor valor possível nessa compra. Considere que 1 litro seja equivalente a 33,81 onças fluidas. Então, nessas condições, a quantidade de embalagens e a respectiva indústria onde a compra foi realizada foram. Então, ele deu 3 opções aqui. Disse que o fazendeiro precisa adquirir 1 litro do produto e ele quer pagar o menor preço. Vamos analisar cada uma das 3 opções e descobrir quantas embalagens e em qual indústria ele comprou. Nesse primeiro caso, são embalagens de 250 ml por R$ 23,00 cada. Se as embalagens têm 250 ml, para juntar 1 litro, eu vou precisar comprar 4 embalagens. E quanto que eu vou pagar por isso? 23 vezes 4. Que aqui dá 12 e ali dá 8, mais 1, que é 92. Então, olha só. Na primeira indústria, o gasto é de R$ 92,00. Vamos analisar a segunda agora. Na segunda, as embalagens vêm com a medida de 8 onças fluidas. E ele falou para a gente, olha, que 1 litro equivale a 33,81 onças fluidas. Imagine que nessa segunda indústria eu comprei 4 embalagens. 4 vezes 8 dá 32. Então, 32 onças fluidas ainda não é o suficiente para completar 1 litro. Então, 4 embalagens não são suficientes, eu teria que comprar 5 nessa indústria. 5 já é o suficiente. Cada uma custa R$ 18,50. Então, 18,50 vezes 5, o gasto nessa segunda indústria seria de 25, 42, 5, 9, bota uma vírgula, R$ 92,50 na indústria 2. O que já é mais caro do que a indústria 1, então não pode ser a nossa resposta. E a indústria 3, a embalagem é de 1 litro, então basta comprar uma embalagem, e o preço dela é R$ 93,00, que também é maior do que 92. Então, a resposta é 4 embalagens na indústria 1. Gabarito, portanto, letra A, 4 da indústria 1. Questãozinha tranquila. Bora para a próxima, então. Questão 5. Ela diz o seguinte: um banho propicia ao indivíduo um momento de conforto e reenergização. Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos. Considere que cada uma das 5 pessoas de uma família toma 2 banhos por dia, de 15 minutos cada. Sabe-se que a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros de água.
Considere que um mês tem 30 dias. Podemos perceber que o consumo de água é bem significativo. A quantidade total de litros de água consumida nos banhos dessa família durante um mês é mais próxima de... Então, olha só, juntando aqui as informações do enunciado, ele diz que numa casa tem 5 pessoas e cada uma toma 2 banhos por dia. Então, 5 vezes 2 são 10 e esse 10 representa o número total de banhos que acontece nessa casa durante um dia. Se eu pego o número total de banhos e multiplico por 15, que é a duração de cada banho, né, 15 minutos, então eu vou ter 10 vezes 15, que dá 150. Então, isso aqui representa 150, que é um número para a gente que significa a quantidade de minutos de banho nessa casa em um dia. Se eu multiplicar esse tempo, que está em minutos, por 540 litros, aqui existe um problema. Porque ele diz que gasta 540 litros por hora, não por minuto. Então, para passar essa unidade de tempo para hora, se estava em minuto, a gente vai ter que dividir por 60. Aí eu posso multiplicar pelos 540 tranquilo. Então aqui, todo esse valor representa a quantidade de litros de água gastos em um dia nessa casa. Só que ele pediu em um mês, com um mês de 30 dias. Então eu vou multiplicar aqui por 30. Então basta a gente resolver essa pequena continha. Olha só, vamos começar simplificando 0 com 0. E agora, 6 é o mesmo que 2 vezes 3. A gente corta esse 3 com esse 3 e esse 2 com esse 2. Vamos multiplicar agora, não tem mais para onde correr. 15 vezes 5. É o mesmo que você pensar 5 vezes 10 e 5 vezes 5 e somos 2, beleza? Então, mentalmente, tenta decompor esse 15 em 10 mais 5. Por quê? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 25. 50 mais 25, 75. Então, agora, 75 vezes 540. A gente bota aqui um 0, aqui um 20, 25 e ali deu 27. Aqui um 0, aqui um 28, ali um 35, então deu 37. Somando tudo isso, a gente vai ter aqui 0, 0, aqui 15, aqui vão 10, aqui vai 1, aqui vai 4. Então, nosso resultado foi 40500. 40.500, gabarito letra E. Questãozinha tranquila. Então, bora lá para a questão de número 6. Ela diz o seguinte: em uma campanha promocional de uma loja, um cliente gira uma roleta conforme apresentada no esquema, almejando obter um desconto sobre o valor total de sua compra. O resultado é o que está marcando na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são congruentes. Além disso, um dispositivo impede que a seta venha apontar exatamente para a linha de fronteira entre duas regiões adjacentes. Um cliente realiza uma compra e gira a roleta, torcendo para obter o desconto máximo. Então está aqui a roleta. O desconto máximo a gente percebe rapidamente que é 10%. E quantas possibilidades tem, né, quando ele gira a roleta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então pode parar em 12 posições distintas, só uma é o desconto máximo, que é 10%. Ok. Dito isso, ele pergunta: a probabilidade em porcentagem de um cliente ganhar o desconto máximo com um único giro da roleta é melhor aproximada por... Então ele pediu probabilidade em porcentagem. Probabilidade nada mais é do que eventos favoráveis sobre eventos possíveis. Os possíveis aqui são 12, né? Que a gente contou quantas opções tem na roleta. E o favorável, o maior desconto é 10%, só aparece uma vez. Então, a probabilidade é de 1 em 12. Para passar para a porcentagem, a gente tem que fazer a divisão e multiplicar por 100. Só que, se você quiser fazer essas contas, fique à vontade. E eu vou te mostrar aqui uma outra forma de chegar na resposta sem calcular, considerando essa questão em específico. Aqui é 1 sobre 12, mas imagina comigo o cenário onde fosse 1 sobre 10, né? Então, fiz um pequeno arredondamento aqui de 12 para 10. Qual é essa probabilidade em porcentagem? Bom, você divide, que dá 0,1, multiplica por 100, que vai dar 10. Beleza? Então, em porcentagem, isso aqui é 10. Nesse caso, o denominador da minha fração é um número um pouquinho maior.
significa que o meu resultado vai ser um pouquinho menor. Então, a minha resposta vai ser um número um pouco menor do que 10. Beleza? Olhando para as alternativas, nessa questão só tem uma que representa um número um pouco menor do que 10 e é a letra A, o nosso gabarito. Então, se você quiser usar esse tipo de artifício, você vai ganhar bastante tempo. Mas talvez você não se sinta confiante e daí pode fazer o caminho tradicional, que seria apenas efetuar ali a continha de divisão e a multiplicação por 100. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão 7. Após o término das inscrições de um concurso cujo número de vagas é fixo, foi divulgado que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, nesta ordem, era igual a 300. Entretanto, as inscrições foram prorrogadas, inscrevendo-se mais 4.000 candidatos, fazendo com que a razão anteriormente referida passasse a ser igual a 400. Todos os candidatos inscritos fizeram a prova, e o total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Os demais candidatos foram reprovados. Nessas condições, quantos foram os candidatos reprovados? Então, vamos começar a escrever o que o enunciado trouxe para a gente. Ele disse que existe um concurso e que fizeram a relação candidato-vaga, essa é a razão. E que isso, no primeiro momento, era exatamente igual a 300. Só que aí foi prorrogado e a relação candidato-vaga alterou. Passou a ser igual a 400. Por quê? Mais 4.000 candidatos se inscreveram na prova. Beleza? Então, aconteceu isso daqui. E o número de vagas é fixo, então não mudou. Dito isso, quantos foram reprovados? Olha só, com essas duas equações eu consigo descobrir o número de candidatos inicialmente, o número de vagas e o número de candidatos depois de ter sido prorrogado. Com essas informações a gente vai saber responder quantos foram reprovados. Vou começar isolando o C nessa equação. Então, nada mais nada menos do que pegar esse V que está dividindo e passar para cá multiplicando. Se C é igual a 300V, eu vou substituir o C dessa equação aqui. Então, vou escrever 300V. Esse V está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 400V. Esse 300V está positivo, eu vou passar para cá negativo. Então, a gente vai ter que 400 menos 300 é igual a 100. Portanto, 100V é igual a 4.000. Pego esse 100 e passo para o outro lado, corto os zeros. Então, ó, corta 2 zeros aqui, 2 aqui. O número de vagas é exatamente igual a 40. Concluído isso, a gente consegue descobrir o número de candidatos inicialmente. É só substituir esse V aqui. Ó. V é igual a 40. 4 vezes 3 é igual a 12. E aí a gente adiciona esses 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Então, o número de candidatos inicialmente no concurso era de 12.000. E o número de vagas é igual a 40. Só que o número de candidatos final foi igual a 12.000 mais os 4.000 que se inscreveram após, durante a prorrogação. 12.000 mais 4.000, a gente vai ter aqui então 16.000, o número total de candidatos. Quantos foram reprovados? 16.000 menos aqueles que conseguiram uma vaga. Portanto, 16.000 menos 40 é exatamente igual a 15.960, gabarito letra C. Bora lá para a questão de número 8. Uma dona de casa vai ao supermercado para comprar 2 fardos de refrigerantes, contendo cada um deles 6 unidades de 0,6 litro. Lá chegando, verificou não existirem fardos nem no formato e nem na capacidade desejados. Decidiu, então, comprar os refrigerantes em unidades avulsas, de mesma capacidade, de forma a obter, no mínimo, a mesma quantidade de líquido desejada inicialmente, gastando o mínimo de dinheiro. As opções de embalagens e respectivos preços existentes no supermercado são dados no quadro. Qual é a opção de embalagem em litro que proporcionará maior economia para essa dona de casa? Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular quanto de litro de refrigerante que ela queria inicialmente e depois comparar quantas embalagens a gente precisa para conseguir essa meta e qual é a opção mais barata. Então, olha só, ela queria 2 fardos de 6 unidades, cada uma com 0,6 litro. Aqui a gente sabe que 6 vezes 0,6, olha só, 6 vezes 6 que dá 36,
Só que ali é 0, então você bota a vírgula aqui. Beleza? Uma casa decimal, né? Então, agora 3,6 vezes 2, a gente chega em 7,2. Essa é a quantidade em litros que ela quer de refrigerante. Vamos analisar caso a caso agora. No primeiro tipo de embalagem, se ela comprar 2 embalagens, ela vai ter 6 litros, que não é suficiente para suprir a demanda dela. Então, no primeiro caso, ela tem que comprar 3 embalagens. No segundo caso, se ela comprar 2 embalagens, ela vai ter 5 litros, que não é suficiente. Agora, se ela comprar 3, ela vai ter 7,5 litros, o que já é suficiente. No terceiro caso, se ela comprar 3 embalagens, ela vai ter 6 litros, que não é suficiente. Mas se ela comprar 4 embalagens, ela vai ter 8 litros, que já é suficiente. No terceiro caso, se ela comprar 2 embalagens, ela tem 3 litros. Se ela comprar 4, ela tem 6, ainda não é suficiente. Mas se ela comprar 5, ela já tem 7,5, que é suficiente. E no último caso, cada embalagem é de 1 litro, então ela teria que comprar pelo menos 8, beleza? Já que 7 não seria suficiente. Vamos, então, agora que a gente sabe a quantidade de embalagens de cada caso, descobrir quanto que ela vai gastar em cada caso, e daí onde ela estiver gastando menos é a nossa resposta. Para economizar a conta, a gente já consegue descartar uma dessas duas aqui de cara. Por quê? Em ambas a gente tem que comprar a mesma quantidade de embalagens, só que uma é mais cara do que a outra. Então, com toda certeza, a resposta não é essa alternativa aqui. Essas outras 4 a gente vai realmente ter que testar. E sem medo, porque isso aqui é uma prova de matemática, então em algum momento a gente vai ter que fazer conta. Vou colocar aqui para a gente 369, 289, 219 e 199. Sem medo de fazer as contas. Eu não vou colocar aqui a vírgula porque não faz diferença para o nosso cenário. Tudo que a gente quer saber é qual desses números é o menor. Esse primeiro eu vou multiplicar por 3, aqui por 4. Esse terceiro por 5 e o último por 8. Então vamos lá fazer aqui de uma vez. 3 vezes 9 vai dar 27, 3 vezes 6 dá 18, com mais 2 vai dar 20, 3 vezes 3 é igual a 9, com mais 2 é igual a 11. 4 vezes 9 vai dar 36, 4 vezes 8 a gente chega em 32, com mais 3 é igual a 35. 4 vezes 2 é igual a 8, com mais 3 é igual a 11. 5 vezes 9 é igual a 45, 5 vezes 1 é 5, com mais 4 é igual a 9, 5 vezes 2 é igual a 10. E no último caso, 8 vezes 9 é igual a 72, de novo 8 vezes 9 é igual a 72, com mais 7 vai dar 79, e 8 vezes 1, que vai dar 8, com mais 7 vai dar 15, beleza? Então, a gente conclui aqui que o menor desses valores é o 10,95, que a gente conseguiu quando a gente multiplicou por 5, que são as embalagens de 1,5 litro, portanto, gabarito letra B. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão 9. Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos cada. A duração do intervalo entre cada tempo é de 15 minutos. Então, já vamos marcando aqui. Eventualmente, por ocasião de paralisações ocorridas durante um dos tempos, como comemorações de gols, atendimentos a jogadores que necessitam de maca, ocorre acréscimos ao tempo de jogo. No Brasil, o segundo tempo é iniciado zerando-se o cronômetro, mas em campeonatos europeus começa com o cronômetro posicionado em 45 minutos. Em uma partida de um campeonato europeu, um time marcou um gol aos 17 minutos e 45 segundos. A outra equipe empatou o jogo aos 54 minutos e 32 segundos. O tempo de intervalo foi respeitado e houve um acréscimo de 2 minutos ao primeiro tempo. Então ele pergunta, o tempo transcorrido entre os 2 gols foi de... Para resolver essa questão, a gente vai montar aqui de novo uma linha do tempo, semelhante àquela do deslocamento entre as cidades. Só que nesse caso, os trechos vão determinar o momento do jogo em que a gente está. Então, a gente tem primeiro um período de 45 minutos, depois ele diz que teve um acréscimo de 2 minutos, depois vem um intervalo de 15 minutos e, por fim, o segundo tempo com mais 45 minutos. Ele disse
que o primeiro gol foi aos 15 minutos e 45 segundos. Então, aqui no primeiro tempo, quando era 15 minutos e 45 segundos, saiu um gol. Beleza. O segundo gol, ele disse que foi aos 54 minutos e 32 segundos. Então, aqui no segundo tempo, aos 54 minutos e 32 segundos. Tudo que a gente precisa fazer agora é somar todo esse intervalo de tempo entre esses dois gols. Olha só, esse primeiro trecho tem 45 minutos. Então, a gente marcou aqui o 17 e preciso somar mais esse pedacinho aqui. Então, de 17 e 45, quanto falta para fechar 45? Primeiro, eu vou juntar aqui já os 15 segundos para fechar aqui 18. E de 18 para 45 a gente faz mentalmente. De 18 para 20 são 2. E de 20 para 45 são 25. Então, 25 mais 2, que dá 27. Então, esse trecho aqui foi de 27 minutos e 15 segundos. A gente adiciona aqui mais 2 minutos, depois mais os 15 do intervalo. E agora esse outro trecho aqui, ó, que é de 45 até 54 e 32. Então, 32 segundos, né, que é a parte que não corresponde aos minutos. E de 45 para 54, 5 para fechar 50 e mais 4. Então, 9 minutos. Então, aqui 9 minutos e 32 segundos. Somando tudo isso, a gente tem aqui 7, aqui 4, 9 com 7 a gente tem 16, 16 com 2 a gente tem 18 e 18 com 5 vão ficar 23. Então, bota um 3 aqui, um 2 aqui, ele dá 4 mais um 5. Então, 53 minutos e 47 segundos. Nosso gabarito é a letra B. Esse foi o tempo transcorrido. Então, bora para a última questão agora. Questão número 10. Ela diz o seguinte: um curso é oferecido aos fins de semana em 3 cidades de um mesmo estado. Alunos matriculados nesse curso são moradores de cidades diferentes. Eles se deslocam para uma das 3 cidades onde o curso é oferecido ao sábado pela manhã. Pernoitam nessa cidade para participar das atividades no domingo e retornam às suas casas no domingo à noite. As despesas com alimentação e hospedagem são custeadas pela coordenação do curso. A tabela mostra essas despesas por fim de semana registradas no ano passado. Para planejar as despesas para o próximo ano, a coordenação precisa levar em conta um aumento de 15% com hospedagem na cidade A, 20% com alimentação na cidade B e 5% com alimentação na cidade C. O aumento no orçamento das despesas com alimentação e hospedagem por fim de semana do curso para este ano, em porcentagem, em relação ao ano anterior, é melhor aproximado por... Então, ele quer comparar o aumento em porcentagem com o ano anterior. A gente precisa descobrir quanto foi o aumento, quanto foi gasto no ano anterior e passar isso para porcentagem um em relação ao outro. Vamos calcular aqui primeiro quanto foram os aumentos, beleza? E daí você vai aprender agora, se já não aprendeu lá na nossa aula de porcentagem, como que você calcula porcentagem de uma maneira muito rápida. Então, olha só, 15% de hospedagem na cidade A. Cidade A, aqui está a hospedagem, então 15% de 1.800. 10% de 1.800 eu já sei que é 180, porque 10% eu só volto uma casa com a vírgula. 5% eu sei que é metade de 10%, então é 180 dividido por 2 que dá 90. 15% então é 10% mais 5%, então 180 mais 90 que dá 270. Beleza? Eu explico com mais calma e com mais detalhes essa forma de calcular porcentagem lá na nossa aula teórica de porcentagem. Então vamos lá, 20% com alimentação na cidade B. Então, cidade B, a alimentação foi R$800, então 20% de 800, eu sei que 10% é 80, então 20% é 2 vezes isso que dá 160. 5% de alimentação na cidade C. Então, cidade C, alimentação 5%. 10% a gente sabe que é 150, então 5% dividido por 2 vai dar 75. Esse aqui foi o aumento total, então já vamos somar ele aqui, ó. Vai dar 5 aqui, 7 com 7 são 14, mais 6 vai dar 20, 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Então, R$505 de aumento. Mas qual que era o valor total dessa despesa, né? A gente tem que somar
1.400, mais 1.800, mais 800, mais 2.000, mais 3.500, mais 1.500. Aqui é um monte de zero, um monte de zero. 4 com 8 são 12, com mais 8, 20, com mais 10, 30. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o gasto total era de 11.000. Aqui, para finalizar a questão, você pode montar uma regra de 3, né? Então, olha só, 11.000 é o meu total, 100%. Então, 505 foi quanto em porcentagem? Só que fazer uma regra de 3 é coisa do passado. Tem um jeito muito mais rápido de você resolver isso daqui. Ao invés de considerar 11.505 e fazer essas contas, você pode dar uma leve aproximada, arredondar um pouco só, de 505 para 500 e de 11.000 para 10.000. Nesse caso, você consegue enxergar de cara, sem fazer essas contas, quantos que 500 representa em porcentagem de 10.000. Por quê? Se você calcula 10% de 10.000, voltou uma casa que é 1.000. Então, se você divide 1.000 por 2, você chega em 500, que você chegou no resultado de 5%. Então, sabendo que 500 é 5% de 10.000, 505 é quanto de 11.000? É um valor bem próximo de 5%. Vai ser um valor um pouco menor do que 5%. Até porque a gente foi de 10.000 para 11.000. Então, o valor mais perto de 5% aqui, mas um pouco abaixo, é gabarito letra A, beleza? E esse valor foi de 5% para 4 e pouco, né? Ele reduziu justamente porque a gente aumentou aqui, beleza? O aumento de 10.000 para 11.000 foi muito mais significativo do que o aumento de 0 para 5. Então, esse de 10.000 para 11.000 foi o que fez o 5% abaixar. Tá resolvido então a nossa primeira lista e eu te vejo na próxima aula.